Vamos tentar agora falar de algumas funções temporomandibulares, tá? Musculares primeiro, tá? Não vou falar de todas, novamente não tem nem esse tempo, mas vou falar das mais prevalentes, que é a mialgia e dor miofascial. E vamos falar de alguns tipos de DTMs articulares, das deslocamentos de disco. Eu tenho as dores musculares agudas, que como toda dor aguda é um sinal de alerta, e ela previne os danos e ajuda no processo de cicatrização. Um exemplo que eu tenho de dor muscular aguda é mialgia. Mialgia é uma dor muscular. E ela vem por uma agressão da musculatura em si, uma sobrecarga, e vem nos avisando, ó, o teu músculo está com problema. Se tu não evitar o movimento ou não cessar o que está criando esses danos, pode piorar. Mas a partir do momento que tu trata essa mialgia, ou o próprio organismo consegue reverter esse processo de mialgia, a dor cessa. Então é uma dor aguda. Causa e efeito. Mialgia muscular, dor na musculatura. Tratou a mialgia, a dor some. Então, exemplos como esse tipo de dor muscular aguda, mialgia, que é a mais comum, tá? Uma cocontração protetora, que hoje ele está classificado dentro da mialgia até, e mioespasmos. Com certeza, no dia a dia de vocês clínico, vocês vão se deparar com mialgias, tá? É muito comum, muito mesmo. Até acredito que alguns de vocês já tenham tido ou têm mialgia. E as dores musculares crônicas. Nesse caso, a dor já não tem mais um sentido de proteção propriamente dito. Não tem um sentido de proteção que consegue mostrar causa e efeito. Lembra quando eu falei para vocês que a gente às vezes palpa uma estrutura e dói outra? Então imagine comigo. O paciente vem se queixando de dor na articulação. Só que tu palpa a articulação e não tem dor nenhuma na articulação. Mas na hora que tu palpa o músculo masseter, ele começa a referenciar a dor para a tua articulação. Então vamos lá. Quem está danificado é o masseter, certo? Tu estimulou ele e ele gerou dor, além do masseter, para a articulação. Qual é a função de proteção dessa dor articular? Nenhuma. A articulação não está com problema. Ali é um problema de comunicação neuronal. Esse ponto gatilho numa masseter está referindo dor para a articulação. E a articulação não tem nenhum problema nesse caso. Então, nas dores musculares crônicas, a dor já perdeu, em boa parte, o sentido de proteção dela. Então, a dor perde a função de sinal de alerta e os reflexos associados a esse tipo de dor não aliviam. Pelo contrário, agravam mais a condição dolorosa e tornam-se a principal razão do sofrimento do paciente. Em dores musculares crônicas, pessoal, então aqui eu vou ter alterações neuronais. Pessoal, esqueçam que o sistema neuronal é simplesmente perfeito. A gente pensa, né? Pô, eu posso ter problema de visão, eu posso ter problema gustatórios, oftálmicos, problemas dentários, problemas articulares, mas o meu sistema neuronal ele é impecável. Não. Nosso sistema neuronal é um sistema extremamente complexo que pode ter falhas também, tá? Falhas nos mecanismos que levam a mensagem da dor. Então, o nosso sistema neuronal pode e falha bastante, tá? Então, eu tenho alterações neuronais, dores persistentes, né? Isso gera uma neuroplasticidade e eu tenho que considerar também alterações psicológicas nesse paciente. Eu tenho que considerar alterações psicológicas nesse paciente. Dentro das dores musculares mais comuns são as dores miofasciais. Com espalhamento, o que é espalhamento? Palpei meu masseter. A dor ficou além do lugar palpado e se espalhou para outra região do masseter. Isso é dor miofascial com espalhamento. Palpei o masseter. Além do masseter, doeu meu temporal. Agora é dor miofascial com referência. A dor miofascial com espalhamento, ela se espalha dentro da mesma estrutura. A dor miofascial com referência vai para outra estrutura anatômica. A mialgia, pessoal, voltando à primeira, a dor muscular aguda mais prevalente, é o que vocês vão ver mais frequentemente. Como é que ela se comporta? É uma dor em peso, tá? O paciente sente como se fosse uma pressão na região, né? Normalmente ela não é pulsátil,
Uma sensação de cansaço na musculatura e até de uma certa travamento muscular. Ela é flutuante. Como assim flutuante? Ela não está sempre presente. O paciente fala assim, dói 2 dias, 1 não dói. Depois dói 3 dias, 2 passa. Ela flutua a dor. Ela é difusa, não é bem localizada. Normalmente as DTMs, elas são agravadas pela função, tá? Então o paciente muitas vezes vem com aquela história, a dor é pior depois do almoço. A dor é pior depois de um momento de grande concentração, porque ele fica apertando os dentes. A intensidade é variável, mas normalmente não chega a um quadro grave. Isso quer dizer, a dor fica ali de 1 a 6, raramente passando disso, numa mialgia. O critério diagnóstico, pessoal, como eu faço o diagnóstico de uma mialgia? Para eu fazer o diagnóstico de uma mialgia no meu consultório, eu tenho que replicar a dor dele. Ou pelos movimentos mandibulares, ou pela palpação. Eu tenho que localizar a dor do paciente. Como assim localizar? No exame paciente que ele abre, faz lateralidade, protrusão, se ele sentir uma dor familiar que ele estava se queixando, eu localizei a fonte da dor. São a musculatura que faz esse movimento. Ou se na minha palpação, o paciente relata, doutor, eu tenho dor nessa região aqui, ó. Tu vai lá palpar. Palpou, dói? Dói, Felipe. E essa dor é familiar da dor que está sentindo? É bem familiar, bem parecida mesmo. Isso quer dizer que é uma mialgia no músculo masseter. Fecha meu diagnóstico. Mas eu tenho que conseguir reproduzir a dor do paciente. Se eu não consigo reproduzir a dor do paciente no meu consultório, comigo na cadeira, com ele na cadeira, quer dizer, né? E eu no meu mocho, eu não consigo localizar a fonte da dor. Então, para eu fazer o diagnóstico correto, eu tenho que localizar a fonte dessa dor. Localizando a fonte dessa dor, eu elimino os fatores etiológicos e entro com um plano de tratamento. A dor miofascial é um pouco diferente. A dor miofascial é como se fosse uma mialgia que cronificou. Essa mialgia cronificada cria pontos gatilhos na musculatura. E esses pontos gatilhos, quando estimulados ou ativos, espalham a dor. Esses pontos gatilhos podem referenciar a dor. Então, assim, mialgia, o que é? O paciente tem dor no masseter. Joia? Palpei masseter. Doeu masseter. Dor familiar no masseter. A dor sai daí? Não. Só fica no masseter. Mialgia. O paciente tem essa dor, mas tem uma dorzinha de cabeça também às vezes. Palpou masseter. Dói masseter? Dói masseter. A dor fica só no masseter? Não, Felipe. Além do masseter, dói aqui, ó, o temporal. Isso é dor miofascial com referência. Quando eu estimulo esse ponto gatilho que está dentro da musculatura do meu masseter, ele referencia a dor para o meu músculo temporal. Mesmo que o meu músculo temporal não tenha lesão alguma. Mas meu córtex sensorial entende que esse músculo temporal está danificado. Então, o ponto gatilho são bandas mais densas. Não esperem encontrar nódulos bonitinhos, dar bolinhas dentro da musculatura. Normalmente tu encontra o músculo mais duro na região. E aí tu vai procurando pontos gatilhos nessa região. Uma explicação rápida, pessoal, de como funciona isso aí. Por que a dor ela vai para outra região além daquela palpada? Qual é a lógica disso? Lembra que eu falei para vocês que nossa região orofacial ela é inervada pelo nervo trigêmeo, que o núcleo dele é lá no glândula de Gasser, que ele se comunica com outro neurônio no tronco encefálico? Então vamos lá. Aqui é um neurônio que inerva a articulação, é um neurônio que inerva o temporal e um neurônio que inerva o meu esternocleidomastoídeo. Joia, isso? Eles convergem aqui no subnúcleo caudal muito próximos uns aos outros na sua conversa com o neurônio secundário. Ó, aqui eu tenho o neurônio secundário que sobe a dor do temporal, eu tenho o neurônio secundário que leva a dor da ATM e eu tenho o neurônio secundário que leva a dor do esternocleidomastoídeo.
Só que aqui no subnucaudal estão muito próximos um do outro. Na hora que essa dor se perdura por muito tempo, essa fenda sináptica fica banhada e até extrapola para o neurônio vizinho e começa a estimular o neurônio vizinho. Então, essa dor periférica aqui no esternocleidomastoídeo, ela começa, além de estimular o neurônio secundário do esternocleidomastoídeo, o neurônio secundário também da articulação temporomandibular. E o meu córtex sensorial, que recebe mensagem desse neurônio secundário da ATM, ele entende que a ATM está danificada e começa a ter dor na ATM. Só que a ATM não tem nenhuma injúria. A injúria está aqui. Então essa dor aqui é uma dor referida. Não tem lesão nessa região. Obviamente, não adianta eu tratar a ATM paciente, a lesão não está aqui. A lesão está no esternocleidomastoídeo. Então aqui, eu tenho uma convergência neuronal e eu tenho uma falha de comunicação de neurônios. Claro que essa conversa é bem mais profunda que isso. Mas só para vocês conseguirem pegar por que eu palpo uma região e meu córtex sensorial entende que a dor está em outra. Porque é uma confusão aqui na comunicação com o neurônio secundário. E o neurônio secundário vizinho começa a ser estimulado também. Aqui alguns vídeos mostrando também a parte de zumbido, tá? Frequente essa dor? Como é que é? Às vezes alivia, depois volta de novo e só dá uma aliviada mais tempo quando tomar um comprimido para dor. E o ouvido? O ouvido também tem um zumbido, tipo um zumbido. Ó, vou fazer uma pressãozinha aqui na senhora, tá? A senhora vai sentir, tá? Vou relaxar um pouco o mandíbula, isso. Quando eu aperto aqui, dói a senhora? Aí não, só vou se achar Não aperto que dói. Essa região aqui dói a senhora? E essa dor é parecida que a senhora sente quando tem a dor em casa, aquela queimação que a senhora sente? E essa dor quando eu aperto aqui, ela fica só aqui ou ela vai pro ouvido também? Ela vai pro ouvido. Verdade, de novo. Essa região que a senhora sente, né? A senhora sentiu o ouvido para cima também, não? É um caso que a gente entendeu há algum tempo na universidade, tá? Onde a paciente, além de dor referida para a região do ouvido, tinha um zumbido. Na hora que eu estimulava os pontos gatilhos dessa paciente, o zumbido aumentava. Resumidamente, assim, ela passou por alguns médicos do otorrino, não encontrou a fonte desse zumbido, e tem alguns casos, a gente tem até apoiado na literatura, essa associação, tá? Disfunção temporomandibular e zumbido. Pessoal, é raro isso acontecer, mas acontece, tá? Então é uma possibilidade de ser levantada.